Force majeure ou força maior. O que significa quando o seu fornecedor declara esse episódio e quais os impactos para a sua empresa? Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje, um vídeo bem rápido, só para explicar para você essa situação que a gente está vivendo no mundo do fornecimento de matérias-primas plásticas, um pouco do porquê isso está acontecendo, e eu queria explicar para você também uma expressão que está sendo muito utilizada, principalmente nesse período agora, que significa force majeure ou força maior, e quais os impactos que quando um fornecedor declara esse force majeure para as empresas, principalmente para os moldadores e toda a cadeia da indústria do plástico. Antes de entrar nesse conteúdo, que vai ser bem breve, eu quero dar só um recado para você. Fique atento a todos os links que estão aqui na descrição desse vídeo, porque você vai ter muitas oportunidades de aumentar o seu conhecimento, link para e-book grátis, link para os meus cursos online, link para canal de Telegram, enfim, tem bastante coisa muito importante nesses links. E segundo, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, lembra de deixar a sua curtida nesse vídeo para que ele seja mais relevante, possa ser mostrado para mais pessoas e também compartilhe o meu canal e os vídeos aqui desse canal para toda a sua rede de contatos que possa se interessar pelo assunto de materiais plásticos, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos técnicos, grupos de redes sociais, para profissionais da indústria, de moldagem, profissionais da academia, professores, alunos, pesquisadores, projetistas de peças plásticas, enfim, para todo mundo que possa se interessar por esses temas. Legal? Muito bem. Vamos falar um pouco, então, a respeito do que está acontecendo no mundo das matérias-primas plásticas, né? Começando um pouco com o ano passado, como você sabe, a gente passou por uma situação bastante problemática com toda essa crise da pandemia e mais ou menos nesse período do ano passado, muitas empresas lá fora começaram a fechar as suas plantas de fabricação, né? E praticamente toda a produção industrial foi interrompida em algum grau em praticamente todos os países. E isso afetou não só a indústria de manufatura, a indústria de transformação, mas também a indústria a indústria química de base, né? Então a petroquímica ou as petroquímicas e as indústrias que fabricam matéria-prima plástica. Tá? E o que aconteceu é que, à medida que o tempo foi passando, com todas essas empresas fechadas, foi se criando o que a gente chama de demanda reprimida, ou seja, as pessoas pararam de consumir, empresas pararam de consumir, porque estava tudo fechado, e aos poucos tudo começou a abrir novamente, e a população passou a demandar produtos novamente, né? Então passou a consumir novamente os produtos do dia a dia, e as empresas aos poucos começaram a voltar a trabalhar também. Só que se lembre, estava tudo fechado. Então, esse primeiro momento onde tudo começou a voltar a funcionar, consumiu os estoques dessas empresas. E nas empresas de moldagem, de transformação, aconteceu a mesma coisa. A partir do momento que elas voltaram, começaram a voltar a trabalhar num ritmo muito forte, elas acabaram consumindo os estoques das empresas de matérias-primas, e isso fez com que houvesse uma escassez de matéria-prima no mercado como um todo. Isso aconteceu a partir do segundo semestre do ano passado e praticamente perdurou o segundo semestre inteiro. E aí, a hora que isso daí estava começando a mudar, veio a segunda onda da pandemia. Embora não se tenha verificado um fechamento, como aconteceu na primeira onda, o fechamento das empresas, houve sim algum impacto, né, principalmente do ponto de vista de pessoal, as empresas diminuíram um pouco a capacidade e principalmente o que aconteceu, devido à demanda reprimida da primeira onda, né, a partir do momento em que chegaram as matérias-primas a serem consumidas novamente, lei do mercado, oferta e procura, né, então todo aquele material que agora estava sendo buscado, todas aquelas matérias-primas que estavam sendo buscadas muito avidamente pelo mercado, subiram de preço. Esse teve o primeiro impacto, que foi, primeiro, a escassez de matéria-prima e depois uma busca muito grande por essas matérias-primas que estavam escassas. Isso fez com que o preço elevasse
Muito. E aí, a hora que estava ali no final do ano passado, que estava começando a segunda onda, principalmente aqui, lá fora, e aqui estava terminando a primeira onda para começar a segunda onda, é, foi inverno no hemisfério norte. E aí o que aconteceu foi que, principalmente lá nos Estados Unidos, onde tem um polo petroquímico muito grande, numa região chamada Golfo do México, e também nas regiões de exploração de petróleo muito forte nos Estados Unidos, onde estão muitas plantas químicas que fornecem matéria-prima para a indústria de produção de resinas plásticas, que estão localizadas nessa região, passaram por um inverno muito rigoroso, principalmente agora nos meses de janeiro e fevereiro. E isso fez com que congelasse tudo. Existem cenas que infelizmente eu não vou conseguir mostrar aqui por uma questão de copyright, mas se você buscar inverno no Golfo do México ou inverno Texas, plantas químicas no Google, você vai ver imagens realmente assustadoras de plantas químicas totalmente congeladas, a tubulação totalmente congelada, com gelo em volta, as tubulações totalmente estouradas, porque os fluidos que congelam dentro dessas tubulações se expandem, estouram as tubulações e as plantas pararam completamente a sua produção, praticamente durante o mês de fevereiro inteiro. Então, isso acabou contribuindo também, agora não tanto pela pandemia, mas por um desastre natural, acabou contribuindo para a escassez de matérias-primas para a fabricação de resinas, e isso também acaba elevando o preço dessas matérias-primas e elevando, por consequência, o preço das matérias-primas plásticas. E aí o efeito é dobrado. A gente tem a escassez e o aumento de preços sendo aplicado, e a demanda ainda está muito forte, a demanda industrial está muito forte, muita gente precisando da indústria de transformação, precisando de matéria-prima, isso acaba puxando a cadeia inteira, aumenta os preços de tudo, falta tudo no mercado, e por isso essa situação que a gente está vivendo hoje. Agora, ficou muito comum nessa situação uma expressão que muitas empresas de matéria-prima acabaram utilizando para se proteger durante esse período, que é o force majeure, que significa, é uma tradução, uma palavra francesa que significa força maior. A gente usa essa expressão em francês porque ela vem de uma legislação que nasceu lá na França e que serve para proteger as empresas. E o que acontece? Todas as grandes empresas fornecedoras de matéria-prima, né, da cadeia petroquímica, de todas as cadeias praticamente, né? Na cadeia automotiva é assim, na cadeia de linha branca é assim, na cadeia de eletrônicos é assim, na cadeia de plásticos não é diferente. As grandes empresas, os acordos comerciais entre essas empresas são normalmente baseados em contratos. Então, assina-se um contrato em que uma empresa garante o fornecimento para outra empresa e, caso esse fornecimento seja interrompido, existem algumas sanções que podem ser aplicadas. Então, multas, processo, enfim, existem algumas penalidades que podem ser impostas caso algum dos lados não honre com os seus compromissos. E o que acontece é que, para que essa empresa possa ser protegida em caso de acontecimento de eventos de força maior, eventos que estão fora do controle dessa empresa, ela pode declarar, então, force majeure, que é um estado em que a empresa declara isso judicialmente, ela emite um comunicado, ela torna isso público para o mercado, e ela então diz para todo mundo, olha, aconteceu algo aqui que está fora do meu controle, existem alguns critérios, obviamente, para se determinar um force majeure, e apesar de existir algum tipo de consenso meio que global do que é um force majeure ou não, praticamente cada região ou cada país tem uma legislação específica sobre isso. Mas basicamente tem que ser algo realmente de grande escala, fora do controle dessa empresa, e tem que ser algo realmente único, tem que ser algo extraordinário. Normalmente está associado com essas questões que a gente falou. Então, uma pandemia, por exemplo, pode ser um motivo para a declaração de force majeure. Então, a minha empresa, eu não tenho controle sobre a pandemia, eu não tenho como eliminar o vírus, e eu não tenho como fazer os meus funcionários virem trabalhar uma vez que eles precisam ficar em casa. Então,
pode ser um motivo para declaração de force majeure. O problema do inverno que a gente comentou é um evento que pode ser causado pode determinar o force majeure, porque é um evento da natureza, é um evento que as empresas não controlam também, então, enfim, por um desastre natural, eu deixei de fazer a minha produção e deixei de atender os meus contratos. Então, pode se declarar um force majeure por causa disso. E existiram 2 ou 3 eventos também nesse mesmo período, como se toda essa situação já não bastasse, de algumas plantas que sofreram problemas de incêndio. E, nesse caso, também a empresa pode optar por declarar o force majeure, que é um evento também fora do controle e que desobriga essa empresa, entre aspas, a honrar os seus contratos. Na verdade, o que acontece? Dependendo da região, existem algumas regras que regem esse force majeure. Então, em algumas regiões, a empresa fica realmente desobrigada de honrar os seus contratos e não pode ser processada, não pode sofrer as penalidades previstas nos seus contratos por causa da interrupção do fornecimento, exatamente por ter declarado force majeure. Em algumas regiões, ela fica obrigada a fornecer um percentual desse contrato. Então, por exemplo, em algumas regiões em que a empresa declarou o force majeure, ela pode ser ainda obrigada a fornecer pelo menos 50% do que foi acordado em contrato. Em outras regiões, esse percentual pode variar, tá? Mas, de qualquer forma, é uma situação em que a empresa emite uma declaração para o mercado dizendo, olha, eu não tenho condições, por motivo de força maior, de atender os meus contratos e eu não posso ser penalizada por isso porque esse evento fugiu do meu controle. Não foi algo que eu optei deliberadamente por fazer. Eu não interrompi a minha produção por vontade própria. Eu interrompi por um motivo de força maior. Tá? Então, normalmente são eventos de desastres naturais, pandemia, acidentes sérios de grandes proporções que fogem ao controle de uma empresa. E a grande questão aí é que normalmente esse force majeure ele é bem aceito, bem entendido pelo mercado, mas muitas vezes ele pode sim ser disputado judicialmente. Como eu falei, em algumas regiões a interpretação do que pode ou não ser considerado como force majeure é diferente e muitas vezes uma empresa também pode solicitar force majeure quando o evento não é algo realmente que atende todos os critérios. E por isso muitos clientes, muitos consumidores podem acionar essa empresa sim judicialmente e aí o legislativo, né, na verdade o judiciário, né, a lei vai decidir se essa declaração de force majeure é válido ou não, e sendo válido, ok, segue o jogo, não sendo válido, aí a empresa vai realmente sofrer as sanções previstas em contrato. Uma curiosidade do force majeure, excluindo-se esse período bem atípico que a gente vive, em que teve realmente o inverno muito rigoroso, teve toda a questão da pandemia, teve esses incêndios aí, normalmente, ao longo do ano, várias empresas, não só do nosso segmento, emitem declarações de force majeure por, enfim, 1000 eventos que acontecem ao longo do ano com suas unidades de fabricação. Mas mais de 95% dos comunicados de force majeure emitidos são negados na justiça. Então, é uma curiosidade bem interessante. Eu vou deixar um link aqui na descrição também com um documento que lista para o nosso segmento quais são as empresas que declararam force majeure ou que tiveram algum problema, ainda que não tenham declarado force majeure, que tiveram algum problema de fornecimento de matéria-prima, intermediários, principalmente para a indústria de matérias-primas plásticas, né, para a indústria de resinas. Então, se você quiser dar uma olhada nesse documento, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder baixar. E ele vem de um site que eu vou deixar o link aqui para você também, que é um dos sites que congrega muitas notícias do nosso segmento, globais, e que estão constantemente sendo atualizadas. Inclusive, esse próprio documento, ele é um documento vivo que pode estar mudando a toda hora. Então, você acessando ele agora, pode ser que daqui a algum tempo, inclusive algumas horas, ele já possa ter uma nova versão disponível no site, por isso eu vou deixar os 2 links aqui para você baixar esses documentos.
tá certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha entendido um pouco dessa situação que a gente está vivendo e dessa questão do force major. Eu fico muito curioso para saber como esse assunto ajudou no seu dia a dia. Me deixa um comentário aqui no vídeo, me manda uma mensagem para eu entender como o meu conteúdo te ajuda na sua vida profissional. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu possa preparar vídeos que te ajudem na sua carreira. Lembra de compartilhar esse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e até lá!